gente, vamos então dar continuidade aqui aos conhecimentos sobre essa nova versão do sistema operacional Windows, que é o Windows 7. Temos aqui mais uma vez a interface desktop aqui, área de trabalho do Windows 7, com alguns itens que nós já comentamos no vídeo anterior, né? Arquivos de usuário, computador, rede, lixeira, o painel de controle, que nessa versão do Windows são os ícones padrão do desktop da área de trabalho. Também a barra de tarefas, com alguns itens que já são padrão, que ficam fixados na barra de tarefas, como o Internet Explorer, o Windows Explorer, o Windows Media Player, e vamos ter também botões de alguns aplicativos que estão sendo executados, né, sobre a área de trabalho do Windows. Além de no cantinho nós temos ali a área de notificação. Então, com relação a essa interface, a essa nova versão do sistema operacional Windows, nós vamos ver aqui mais duas questões. Questão número 4, aqui no caso, a barra de tarefas mostrada exibe um ícone do Microsoft Word. Então, como nós comentamos, alguns aplicativos no momento da execução exibem um ícone aqui na barra de tarefas, como aqui no caso do Microsoft Word, no caso da figura. Caso algum documento do Word se encontre aberto mais minimizado e o ponteiro do mouse seja posicionado em cima desse ícone, o Windows exibe uma miniatura da janela desse documento, mas apenas enquanto o ponteiro do mouse estiver sobre o mesmo. Então, no caso nós temos aqui, o ponteiro do mouse seja posicionado em cima desse ícone. Então, se eu colocar o ponteiro do mouse sobre o ícone de um aplicativo que esteja em execução, tá? Então todas as janelas referentes àquele aplicativo que estiverem abertas em execução serão exibidas num formatozinho de miniatura. Como nós podemos ver aqui, por exemplo, o próprio PowerPoint, que nós estamos executando aqui uma apresentação de slides. Ao colocar o ponteiro do mouse em cima desse íconezinho do PowerPoint, nós temos uma miniatura da janela do arquivo que nós estamos utilizando. Eu tenho aqui também a janela de duas pastas que eu estava utilizando e que se encontram minimizadas nesse momento. Se eu colocar aqui o ponteiro do mouse sobre a janela do Windows Explorer, nós vamos ver aqui duas miniaturas. Tá? O Internet Explorer, também duas janelas aqui que ainda estavam abertas. Ao colocar o ponteiro do mouse sobre o ícone do Internet Explorer, é exibido aqui duas miniaturas. Então, cada janela aberta referente àquele aplicativo exibe uma miniatura na tela, no desktop, quando o ponteiro do mouse é colocado sobre o ícone daquele aplicativo. E também a gente pode estender ainda mais do que aquela questão indica, que é uma questão verdadeira, mostra que ao colocarmos o ponteiro do mouse sobre o ícone do aplicativo, são mostradas as miniaturas. Ao colocar o ponteiro do mouse sobre uma miniatura, a janela vai ser exibida, mas somente enquanto o ponteiro do mouse estiver sobre a miniatura. Se eu colocar sobre a outra miniatura, da outra pasta, aqui do Windows Explorer, é exibida na tela a outra pasta. Então, quando o ponteiro do mouse passa em cima de uma das miniaturas, o usuário pode visualizar aquela janela, aquela referida janela. E a questão lá diz, enquanto o ponteiro do mouse estiver sobre o botão ou sobre a miniatura. E isso é correto, porque no momento que eu tirar aqui, não clicando, lógico, somente retirando, todas as janelas aí são retiradas da tela, voltando ao estado em que se encontravam, ou seja, minimizadas. Então, se eu passo o ponteiro do mouse sobre o ícone do Windows Explorer, aparecem as miniaturas. Se eu retiro, saem essas miniaturas. Se eu coloco o ponteiro do mouse sobre o ícone do Windows Explorer, aparecem as miniaturas. Se eu aponto para uma miniatura, exibe na tela do desktop para mim essa janela referente a essa miniatura. Se eu retiro o ponteiro do mouse daqui, automaticamente essas janelas voltam ao estado em que se encontravam, ou sejam minimizadas. Então a questão que nós temos aqui é uma questão verdadeira, referente aí a esse recurso, né, novo do Windows 7. Então recurso esse que, por exemplo, em diversas questões de Windows XP, que nós já tivemos em concurso, não poderia aparecer, porque não tínhamos esse recurso aí no Windows XP. Vamos a uma outra questão aqui de número 5. Ao se clicar com o botão direito do mouse em uma área vazia da barra de tarefas, é exibida uma lista de opções. Entre essas opções, temos itens para organizar os ícones da área de trabalho. Então, veja bem, ao colocarmos aqui o ponteiro do mouse sobre uma área vazia
da barra de tarefas e clicarmos com o botão direito do mouse, nós não temos nenhuma opção aqui para organizar ícones da área de trabalho, certo? Nós temos aqui a opção para organizar janelas, outra opção para organizar janelas, uma outra, ou seja, 3 opções para organização de janelas. Que janelas são essas? As janelas que se encontram abertas sobre a área de trabalho do Windows. Então, se a questão informasse que ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma área vazia da barra de tarefas, seria possível utilizar a opção para organizar janelas abertas sobre a área de trabalho, seria uma questão verdadeira. Mas lá indica organizar os ícones da área de trabalho. Se eu quiser utilizar esse recurso, eu vou ter que utilizar um clique com o botão direito do mouse, não em uma área vazia da barra de tarefas, mas sim uma área vazia do desktop da área de trabalho, apontar para o item exibir e, por exemplo, utilizar a opção de organizar os ícones automaticamente, ícones esses da área de trabalho. Isso seria o correto. Agora, com o recurso da barra de tarefas, repito, organizar não os ícones da área de trabalho, e sim as janelas abertas sobre a área de trabalho. Vamos aqui restaurar uma janela do Windows Explorer e aqui de uma outra pasta. Então, de 2 pastas, né, sobre o Windows Explorer. Se eu clicar com o botão direito do mouse em uma área vazia da barra de tarefas e em seguida clicar na opção Janelas em Cascata, essas 2 pastas, elas são exibidas uma janela abaixo da outra em cascata. Janelas empilhadas, como nós temos aqui, é um recurso que mostra as janelas lado a lado de forma horizontal na tela. Então, as janelas das 2 pastas aqui sendo mostradas horizontalmente, né, na tela, na área de trabalho do Windows. E a terceira e última opção, mostrar as janelas lado a lado, que no caso aqui é de forma vertical. No Windows XP nós já tínhamos esse recurso, janelas em cascata, lado a lado horizontal e lado a lado vertical. Aqui nós temos janelas em cascata, empilhadas e lado a lado. Empilhadas, no caso, é um lado a lado na horizontal. E o lado a lado aqui é verticalmente, como a gente vê nesse momento. Então, a questão número 5, que nós comentamos agora há pouco, ela está errada, porque indica que esse recurso permite organizar os ícones da área de trabalho. Nós mostramos aqui que não é, sim, as janelas abertas sobre a área de trabalho. Ok? Próxima questão, número 6. Ao se clicar com o botão direito do mouse em uma área vazia da barra de tarefas, é exibida uma lista de opções, como a gente viu agora há pouco na questão anterior, correto. Entre essas opções, temos o item Barras de Ferramentas, que permite exibir uma barra de endereço dentro da barra de tarefas para abrir arquivos e pastas. Essa barra de endereço permite também abrir páginas da internet, ou seja, um recurso correto que já existia, inclusive, em várias outras versões do Windows, certo? Desde o Windows 98, onde dentro da barra de tarefas o usuário poderá exibir algumas barras de ferramentas. E entre essas barras de ferramentas se inclui uma barra de endereço. Então, nós podemos aqui mostrar, botão direito do mouse, numa área vazia da barra de tarefas, é exibida uma lista de opções. Entre elas, na parte superior, barras de ferramentas. E algumas barras de ferramentas que podem ser exibidas na barra de tarefas, a barra endereço, como a gente vê aqui. Então, ao exibir essa barra de ferramentas, barra de ferramentas endereço, é possível digitar aqui o endereço de um arquivo com o seu nome, o endereço de uma pasta com o seu nome, o endereço de uma página da internet e em seguida a tecla Enter para abrir o referido arquivo, pasta ou página da internet. Então, quando nós utilizamos aqui, por exemplo, o endereço de uma pasta, teclamos Enter, ele exibe a pasta com a janela do Windows Explorer. Quando nós digitamos o endereço de uma página da internet, ele vai exibir a janela de um navegador de internet, aqui por padrão Internet Explorer, e tentar o acesso a essa página. Nós podemos aqui clicar sobre essa barra de endereço, digitarmos aqui www.yahoo.com.br, teclarmos Enter, e em seguida, o que acontece? Nós temos aqui na tela a janela do Internet Explorer, navegador de internet, né? E com o endereçozinho já na barra de endereço da janela desse aplicativo aqui, desse programa, que é o endereço do Yahoo.
Então, como no momento aqui a nossa máquina está sem conexão, apenas para mostrar aqui que automaticamente o Windows identifica que endereço é aquele, que tipo de endereço, e abre aqui o aplicativo correspondente. Como foi uma página, endereço de uma página da web, abriu aqui o Internet Explorer. Se eu tivesse digitado o endereço de um arquivo do Word, por exemplo, armazenado em uma pasta aqui na unidade de disco, teria aberto o Word e em seguida o arquivo. Então, é válido esse recurso de habilitarmos uma barra de endereço dentro da área aqui da barra de tarefas do Windows 7. Questão correta, verdadeira. Para desabilitar, o mesmo recurso. Botão direito do mouse, barra de ferramentas, endereço. Certo? Na questão anterior, numa questão anterior desse vídeo, nós comentamos aqui que ao passarmos o ponteiro do mouse sobre um ícone da barra de tarefas, né, era apresentado as miniaturas referentes àquele aplicativo, aquela aplicação que está sendo executada no momento. Por padrão, os ícones Internet Explorer, Windows Explorer e Windows Media Player são fixados já na barra de tarefas. Mas nós podemos, com o recurso de clicar com o botão direito do mouse no ícone em algum ícone, e em seguida, ao visualizarmos a lista de opções aqui, temos fixar na barra de tarefas e fixar no menu iniciar. Então é um recurso que pode ser executado para que você possa deixar fixo aquele referido ícone, que pode ser de um aplicativo, pode ser de um documento, de uma pasta, já na barra de tarefas ou dentro do menu iniciar do Windows 7. Se você quiser desfazer essa operação, você precisa apenas clicar com o botão direito do mouse no item, seja ele esteja fixado na barra de tarefas ou no menu iniciar, clicar com o botão direito do mouse, que na lista de opções você vai ver desafixar esse item. Então vai ver o contrário, desafixar esse item da barra de tarefas ou do menu iniciar, do local onde se encontra. Ok? Então, só aqui completando uma informação que nós deveríamos ter passado já na questão anterior. Então, essa questão aqui atual, questão número 6, é a que fala em que uma barra de endereço pode ser habilitada, né, sobre a barra de tarefas. E no caso nós mostramos aqui essa barra de endereço, e que ela também permite abrir endereço da internet, de páginas da web, questão verdadeira. Ok? Bom, nosso próximo comentário aqui vai ser sobre as propriedades de barra de tarefas e menu iniciar. Se nós clicarmos com o botão direito do mouse sobre uma área vazia da barra de tarefas e em seguida na opção propriedades, nós vamos ter essa telinha aqui com 3 guias. Barra de tarefas, menu iniciar, barras de ferramentas. Vamos aqui ver uma questão sobre essa guia menu iniciar. Na guia menu iniciar, nós temos aqui um botão chamado personalizar. Clicando nesse botão, você vai poder executar 3 operações. Primeiro, definir quais os itens você deseja exibir e quais você deseja ocultar do menu iniciar. Certo? Segundo, você definir quantos atalhos de programas utilizados recentemente você deseja visualizar dentro do menu iniciar. Certo? E essa quantidade ela pode variar de 0 até 30. Programas utilizados. E também os documentos que você utiliza, né, chamados documentos recentes, em versões anteriores do Windows, tinha a pastazinha, o menuzinho, aliás, documentos recentes, né, dentro do menu iniciar. Aqui o que acontece? Você tem, por exemplo, o Word como um dos programas que você utiliza com mais frequência no seu computador. Então, dentro desse atalho que tem dentro do menu iniciar para o Word, você vai ter uma setinha do lado, que vai mostrar quais foram os documentos do Word abertos mais recentemente. A mesma coisa para outros aplicativos, como a gente pode ver aqui. Aplicativos utilizados recentemente, Microsoft Word é um deles, uma setinha do lado, exibe aqui recentes. Então, arquivos utilizados recentemente na janela do Word. Tá? Então, como nós falamos aqui, através desse botão personalizar, o que nós vamos ter? Opções para definir quais os itens nós vamos deixar sendo exibidos dentro do menu iniciar e o que nós vamos ocultar desse menu. Temos ainda aqui ação do botão de energia, desligar.
Então, no caso, quando nós pressionarmos aí o botão de energia, o que vai acontecer, né, com o sistema operacional, com a máquina em si? Nós podemos aqui utilizar a opção que é padrão, desligar, também podemos utilizar o reiniciar, também podemos utilizar fazer um logoff, uma troca de usuário, hibernar, suspender, utilizar opções aí. E essa opção definida aqui, ao clicar no OK, quando nós clicarmos no iniciar, a opção vai aparecer de acordo com o que for configurado aqui, né, é o que vai aparecer dentro do menu iniciar. Aqui também nós vamos ter armazenar e exibir programas abertos recentemente no menu iniciar. Se eu deixar essa opção marcada, primeiramente, deixando marcada como a gente vê aqui, automaticamente os programas que a gente vai abrindo, eles vão ganhando um atalho dentro do menu iniciar. Como a gente viu aqui, atalhos para Word, PowerPoint, Writer, programas que utilizamos aqui recentemente. Se eu desmarcar essa caixa, automaticamente esses atalhos todos são retirados do menu iniciar. Quando eu voltar a marcar essa caixa, esses atalhos não voltam, e sim o Windows começa a exibir atalhos para os programas que nós utilizarmos dali em diante. A mesma coisa aparece aqui para os documentos recentes, armazenar e exibir itens abertos recentemente, que são os arquivos, os documentos que são abertos. Então nós podemos também exibir ou não atalhos para esses documentos utilizados recentemente. Tá? Então são os itens que nós temos aqui dentro dessa caixa de diálogo, propriedades de barra de tarefas e menu iniciar, dentro de menu iniciar. Vamos ver o que é que nós temos aqui na primeira questão sobre essa janela. Com relação à figura apresentada, julgue os itens a seguir. Por meio dessa janela, é possível configurar o menu iniciar do Windows para exibir atalhos dos programas utilizados no computador. Então, foi exatamente o que nós vimos aqui. Armazenar e exibir programas abertos recentemente no menu iniciar. Questão verdadeira. Então, nós podemos realizar essa configuração sim. Se essa caixa for marcada, automaticamente, atalhos para os programas que você vem utilizando, eles aparecem automaticamente dentro do menu iniciar, do lado esquerdo do menu iniciar. Se não, se estiver desmarcada, você vai ter sempre o lado esquerdo do menu iniciar, sem uma lista de atalhos dos programas que são utilizados no seu computador. Então, questão verdadeira, questão 7. Questão 8. A janela apresentada acima permite configurar o Windows para exibir atalhos para os últimos documentos utilizados. Com certeza é outra caixa de verificação. Uma limitação desse recurso é que apenas os últimos 15 documentos utilizados permanecem com um atalho no menu iniciar. Olha, essa limitação era do Windows XP. No Windows 7, essa quantidade de documentos abertos recentemente e que podem serem exibidos seus atalhos por meio do menu iniciar, aumentou para 60. Então, como nós comentamos aqui, ao clicar nesse botão personalizar, você pode definir a quantidade de atalhos tanto para programas, que tem um limite de 30, como para documentos abertos recentemente, que tem um limite de 60. Nós podemos aqui, botão direito na barra de tarefas propriedades, guia menu iniciar, botão personalizar. Aqui nós temos o padrão, número de programas recentemente sendo utilizados, 10. Número de itens recentes, documentos recentes, 10. Essa caixa aqui permite até 30, que é a de programas, e essa outra de baixo para documentos até 60 e não 15, como era utilizado no Windows XP. Ok? Então, no próximo vídeo a gente ainda volta aqui a comentar alguns assuntos aqui sobre essa nova versão do Windows, que é o Windows 7.